Para a gente entender esse assunto, né, processo de câncer, a gente tem que saber que o câncer, como eu tinha falado no finalzinho da aula passada, ele é um processo patológico, ele é uma doença, né, que começa quando uma célula normal é transformada por mutação genética do DNA celular. Então, o que acontece? Aquela célula está ali no organismo, desempenhando as suas funções normais, e por algum motivo, que a gente vai ver aqui ao longo da aula, esses motivos, por algum motivo essa célula, ela sofre uma mutação genética no DNA, ela sofre uma interferência de um fator carcinogênico e ela sofre essa mutação. Essa célula que está mutada, ela começa a se replicar, né, de forma desordenada. E como ela já é uma célula cancerígena, ela sofreu uma mutação genética, quando ela for se multiplicar, ela vai se multiplicar e vai dar origem a outras células também mutadas, que é o que vai formar o câncer, né? Um processo cancerígeno naquele organismo. E o câncer, ele tem um perfil específico epidemiológico. Ele afeta pessoas de todas as idades, né? Dependendo das peculiaridades de cada câncer, ele afeta pessoas de todas as idades, né? O câncer de mama afeta pessoas de uma determinada idade, câncer de próstata, outras pessoas, câncer de estômago. Então, ele afeta pessoas de todas as idades, o câncer. Só que a maioria dessas pessoas que são afetadas pelo câncer são pessoas com mais de 65 anos, então são pessoas idosas. Né, de uma maneira geral, as pessoas que são acometidas pelo câncer são pessoas idosas. E essa incidência ela é mais elevada em homens. Então, para a gente entender o perfil, o câncer ele afeta pessoas de todas as idades, mas ele acontece com mais frequência em idosos e em homens. Tá? Esse é o perfil do câncer. Para a gente entender o processo de carcinogênese, o processo de crescimento celular normal, a gente tem que entender primeiro os processos celulares normal, o processo de crescimento celular normal, como é que aquela célula ela se multiplica de uma maneira normal, tá? Como que ela cresce de uma maneira normal. Então, é importante que a gente fique atento a esses termos que a gente vai usar a partir de agora durante a aula. Aí eu trouxe o conceito de neoplasia, né? Neoplasia. No organismo verificam-se formas de crescimento celular controlado e não controladas. Então, a neoplasia é o crescimento de um tecido, né? Quando a gente fala de neoplasia, é sempre um tipo de crescimento tecidual, um tipo de crescimento de célula. Só que esse crescimento, essa neoplasia, ela pode acontecer de forma controlada e não controlada. Quando acontece esse crescimento de forma controlada, a gente vai ver mais lá na frente que são processos normais do organismo, que são mediados por mecanismos do organismo. E quando acontece esse crescimento, essa neoplasia não controlada, é o que vai formar os processos cancerígenos. Então, lembrem disso. Neoplasia é crescimento celular, só que essa neoplasia ela pode ser controlada, um crescimento normal, pode ser não controlada, que já origina um processo cancerígeno. Vocês entenderam, gente? Perguntem, tá? Então, dentro das neoplasias, as que são, dentro desses crescimentos, as que são ditas crescimentos controlados, são o processo de hiperplasia e o processo de metaplasia que eu vou explicar. E os crescimentos celulares não controlados são os processos de displasias e neoplasias. Neoplasias aqui nesse contexto de tumor, né, ele entra como um crescimento não controlado. Além de ser essa definição neoplasia em si, o crescimento celular, dentro do contexto de câncer, quando a gente falar de neoplasias, vai ser um crescimento celular não controlado, né? Um crescimento celular maligno. Então, lembrem, crescimento celular controlado é hiperplasia e metaplasia, e crescimento não controlado são os processos de displasias e neoplasias.
O primeiro crescimento celular, que é o crescimento celular, um crescimento celular controlado, que eu trouxe, né, que é a hiperplasia. O que é esse processo de hiperplasia? Ocorre um aumento, eu vou ler o termo, mas eu vou explicar para vocês entenderem, porque os termos são muito, né, técnicos, mas eu vou explicar direitinho o que quer dizer cada conceito. Hiperplasia ocorre um aumento na capacidade funcional de um tecido quando é necessário. Então, aquela célula está ali, aquele tecido está ali, e por algum motivo, essa célula aumenta a capacidade funcional dela, por exemplo. Um exemplo aqui, né, é a proliferação do epitélio glandular da mama feminina na puberdade durante a gravidez. Esse é um exemplo de aumento da capacidade funcional desse tecido. Então, aqui a hiperplasia, por exemplo, um tecido pré-gravídico da mama, vamos fazer de conta que essas células aqui correspondem às células mamárias. Deixa eu só colocar o ponteiro. Então, esse tecido aqui, essas células, são de uma mama de uma mulher que não está grávida, né? Que ela não está grávida. Então, a mama é assim. Aí, essa mulher engravida. E o que acontece com esse tecido? Aumenta o número de células, né? Por conta desse aumento dessa capacidade funcional da mama feminina, ela precisa, né, comportar o leite materno, ela sofre influência de hormônios. Então, essas células aumentaram de número, cresceu o número de células. Então, hiperplasia é isso, é o aumento do número de células. Ó, as células elas estão do mesmo tamanho, mas elas aumentaram em números. Então, quando a gente falar do processo de hiperplasia, a gente vai lembrar que hiperplasia é o aumento do número de células daquele tecido. E por que acontece esse aumento? Por conta do aumento na capacidade funcional, né? Por conta da influência que aquele tecido precisa funcionar mais, né? E melhor. Então, ele sofre essa influência na capacidade funcional e por isso eles as células se replicam, elas crescem de número. Então, hiperplasia é isso. Quando elas crescem de número, normalmente só acontece a hiperplasia se a população celular for capaz de sintetizar DNA, permitindo assim que ocorra a mitose, né? Então, esse aumento do número de células acontece pelo processo de mitose, que é aquele que a gente já falou na última aula, né? Uma célula filha origina uma célula mãe origina duas células filhas iguais a ela. Então, a hiperplasia é isso. Aumento do número de células daquele tecido. Entenderam? Alguma dúvida aqui, gente? Hiperplasia. Então, aqui é outro exemplo, né? Para a gente diferenciar a hiperplasia de hipertrofia. A hiperplasia, as células estão aqui, são 4 células, né? Aí elas sofrem um processo de hiperplasia. Então, 4 células viraram 6 células. Então, aqui aumentou-se o número de células, é um processo de hiperplasia. A hipertrofia, por sua vez, é um aumento do tamanho dessa célula. Ao contrário da hiperplasia, a hipertrofia aumenta o tamanho da célula. Essas células ficam maiores. Então, a diferença da hiperplasia para a hipertrofia é isso. Hiperplasia aumenta o número de células. Hipertrofia aumenta o tamanho da célula. Tá ok? Essa é a diferença. Outro tipo de crescimento celular controlado. Crescimento celular controlado, lembrem-se que é hiperplasia e metaplasia. Então, o que é a metaplasia? Ela é uma alteração reversível, na qual um tipo celular é substituído por outro tipo celular. Então, a metaplasia é basicamente isso. Igual aqui está nessa imagem. Esse aqui é um tipo de célula e por algum motivo, essa célula é substituída por outro tipo de célula. Geralmente o organismo faz isso como mecanismo de proteção. Tá? Um exemplo
no caso sem ser esôfago de Barré, no caso do paciente que ele é fumante, as células do trato respiratório, elas sofrem uma ação diária, né? Sofrem uma agressão diária da nicotina, da fumaça em si. Então, aquele epitélio respiratório, ele sofre metaplasia para ele conseguir se proteger. Então, ele é transformado, um tipo de célula se transforma em outro tipo de célula por um fator de proteção mesmo, igual o esôfago de Barré, né? Esse paciente é a substituição do epitélio escamoso por epitélio glandulado tipo intestinal. Então, no esôfago de Barré, o paciente ele tem muitos refluxos gastroesofágicos. Então, o esôfago, para dar conta, né, de toda aquela agressão, ele muda o tipo celular dele para um tipo celular mais resistente. Então, a metaplasia é isso. Lembre-se, um tipo celular é substituído por outro tipo celular da mesma linhagem, né, com um fator proteção. Então, tipo de crescimento celular controlado, hiperplasia, que é o aumento do número de células, e metaplasia, que é quando acontece a substituição de um tecido por outro tipo, né, uma célula por outro tipo de célula da mesma linhagem, por conta de um fator proteção, porque aquele organismo aquele tecido está sofrendo algum tipo de agressão, e como mecanismo do organismo, ele altera o tipo de célula para poder suportar aquela agressão. Agora a gente entra nos tipos celulares não controlados, que já aqui originam, né, o tipo de câncer, são células características do processo cancerígeno. Nós temos o processo de displasia, que ele é graduado, gravidade leve, moderado ou grave. Mas o que é a displasia? A displasia ela envolve problemas de multiplicação e anomalias celulares. Então, o que acontece? Eu tenho essas 4 células mãe, e quando elas vão se multiplicar, elas sofrem alguns problemas, né? Ela tem problema de multiplicação e algumas anomalias. Então, elas originam células totalmente diferentes delas, né? Essas são células cilíndricas, as células que elas originaram são ovais, aqui tem mais citoplasma, aqui tem pouco citoplasma. Então, vocês percebam que essas células aqui são morfologicamente, né, de forma, são morfologicamente diferentes das células que deram origem a ela. Então, displasia é isso. Esses problemas de multiplicação. Uma célula tem problema de multiplicação e ela acaba originando células totalmente diferentes dela. Displasia é isso. Problema de multiplicação e a célula origina outras células totalmente diferentes delas, totalmente displásicas, né? O dis quer dizer de diferente mesmo, displasia, tá? Então, aqui, né, já é um tipo de crescimento celular não controlado, então a gente vai entrar aqui na classificação das neoplasias. A gente viu os tipos de crescimento celular controlados e não controlados, controlados hiperplasia e metaplasia, e os crescimentos descontrolados são o processo de displasia. Agora a gente vai entrar nessa classificação das neoplasias entre benigna e maligna, para a gente entender alguns critérios de comportamento desse tecido, dessa célula que é cancerígena ou não, tá? Então, o primeiro critério para classificar se é uma neoplasia, se é um crescimento celular maligno ou benigno, é se ele tem a presença de cápsula, por exemplo. Os tumores benignos tendem a apresentar crescimento lento e expansivo. Então, aqui já está me falando que o crescimento de um tumor benigno, ele cresce de forma lenta, mas de forma expansiva, né? E os tumores malignos, o crescimento do tumor maligno é um crescimento rápido, desordenado, infiltrativo e destrutivo, e não permite a formação desta pseudocápsula. Então, tumores benignos, como o crescimento do tumor benigno é lento e expansivo, o que o organismo faz?
o organismo ele consegue fazer a formação de uma cápsula fibrosa. Eu vou mostrar a imagem para vocês mais lá na frente. O organismo ele consegue fazer a formação de uma pseudocápsula fibrosa, que faz uma cápsula circundando ali aquelas células. Só que os tumores malignos, como eles têm um crescimento muito rápido, muito desordenado, o organismo não consegue fazer isso. Não permite, ele não consegue fazer a formação dessa pseudocápsula fibrosa. Então, em relação à presença ou não de cápsula, tumores benignos têm presença de cápsula e os tumores malignos não têm presença de cápsula. Aqui, ó, é uma lesão, né, no rim esquerdo e a gente consegue ver uma pseudocápsula, uma cápsula bem delimitada. Então, aqui é um crescimento, é uma neoplasia benigna. Quando a gente olha, eu consigo ver que é uma neoplasia benigna porque tem a presença dessa pseudocápsula fibrosa. Tá, gente? É como se fosse uma proteção essa cápsula? É o organismo tentando meio que se defender desse crescimento. Aí ele consegue formar essa cápsula nos tumores benignos. O outro critério de classificação entre neoplasia maligna e benigna é o crescimento. Toda a estrutura orgânica ela apresenta um parênquima e também um estroma. Quando eu falo de parênquima, eu estou falando da parte funcional daquela célula. E quando eu falo do estroma, eu estou falando da parte que dá sustentação àquela célula. Então, todas as estruturas orgânicas, elas têm parênquima e têm estroma. E o tumor também tem isso. Só que os tumores benignos eles também têm essa estrutura, né, os tumores, sendo que os benignos, por exibirem aquele crescimento lento que a gente já falou, eles possuem estroma, que é a parte de sustentação, ó, possui estroma, e uma rede vascularizar adequada. Então, como o tumor benigno ele cresce de forma lenta, o organismo ele consegue fazer essa produção de estroma para dar sustentação ali naquele tecido e também consegue fazer o processo de angiogênese, que é a produção desses vasos sanguíneos ali para carregar, né, substância, oxigênio para aquele tecido, para suprir aquele tecido. Só que no caso dos tumores malignos, o que a gente observa? Como eles crescem de forma rápida e desorganizada, eles apresentam uma desproporção entre o parênquima tumoral e o estroma vascularizado. Então, está me falando aqui que o tumor maligno, ele tem pouco parênquima e muito, na verdade, eles apresentam desproporção entre o parênquima tumoral e o estroma vascularizado. Isso, eles têm muito parênquima funcional e ele é pouco vascularizado. Então, ao contrário do tumor benigno, porque o crescimento é lento, eles possuem um estroma e uma rede vascular adequada. Ele tem vaso sanguíneo ali e ele também tem estroma, que é a rede de sustentação. No caso do tumor benigno, é totalmente desproporcional, porque como o crescimento é muito rápido, o organismo ele não consegue fazer esse processo de sintetização de vasos, né, do estroma ali. Então, ele não tem estroma vascularizado, é pouco vascularizado essa rede do tumor maligno. Então, em relação ao crescimento, o tumor benigno ele tem parênquima e estroma adequado, né? E o tumor maligno não tem esse estroma, esse parênquima vascularizado, adequado, entendeu? Entenderam? Aqui a gente consegue ver nessa imagem a diferença morfológica de um tumor benigno para um tumor maligno. O tumor benigno ele cresce de forma lenta, né? Então ele é bem delimitado por conta de conseguir do organismo conseguir fazer a formação daquela cápsula fibrosa. O tumor maligno não. O crescimento ele é expansivo, desordenado, totalmente desorganizado. Então aqui nessa imagem a gente consegue ver a diferença de padrão de crescimento, um padrão de crescimento organizado, lento, mais expansivo. Mas aqui não, totalmente desorganizado, totalmente infiltrativo, né? Não respeita as barreiras da célula, do organismo, tá? Em relação às mitoses, a gente viu que a mitose é um tipo de multiplicação celular. Uma célula mãe dá origem às duas células filhas.
E isso no tumor também acontece. Só que o padrão de mitose, ele é muito diferente da neoplasia benigna para a neoplasia maligna. Então, o que a gente quer dizer? O número de mitoses expressa a atividade da divisão celular, né, daquele tecido. Isso significa dizer que quanto maior a atividade proliferativa de um tecido, maior será o número de mitoses verificadas. Sim. O que a gente precisa saber? No caso dos tumores, o número de mitose está inversamente relacionado ao grau de diferenciação. Nos tumores benignos, tá, que é o que vocês precisam saber. Nos tumores benignos, como que acontece essa mitose? As mitoses, elas são raras. Por que elas são raras? Porque ele cresce de forma lenta, né? Então, não tem mitose a todo momento. O tecido, ele se multiplica de forma lenta. As células se multiplicam de forma lenta. Então, o crescimento é devagar. No caso das neoplasias malignas, elas são bem maiores por conta desse processo de crescimento celular desordenado, infiltrativo. Então, em relação às mitoses, os tumores benignos, eles fazem pouca mitose. As mitoses são raras, esse processo de replicação é mais lento, é mais devagar. E, no caso das neoplasias malignas, acontece muita mitose, porque o tumor está crescendo, ele é infiltrativo, ele não respeita as barreiras, né? Ele acontece muito rápido. Então, lembre-se, em relação à mitose, tumores benignos fazem pouca mitose, tumores malignos fazem muita mitose, muito crescimento totalmente desordenado, tá? Ficou claro aqui a questão das mitoses? Com alguma dúvida, gente? Aqui é o processo que a gente já falou, né, de mitose, uma célula mãe dá origem a duas células filhas, que a gente mostrou ontem, é o processo que as células fazem para se multiplicar. Em relação à antigenicidade, gente, antígeno é aquela substância que gera uma resposta no sistema imunológico. Então, é o organismo, né, tipo uma bactéria, um vírus, no caso aqui um tumor, ele faz essa produção de antígeno e esse antígeno gera uma resposta no sistema imunológico, faz a produção de anticorpos. Então, como que é esse comportamento de antigenicidade nas questões de tumores? Os tumores malignos, eles produzem, deixa eu ler aqui o conceito para vocês. As células dos tumores benignos, por serem bem diferenciadas, não apresentam a capacidade de produzir antígeno. Então, tumores benignos não produzem antígenos, né? Não produzem essa substância que gera uma resposta no sistema imunológico. Já as células dos tumores malignos, porque elas são pouco diferenciadas, elas têm essa propriedade, embora raramente. Então, os tumores malignos produzem antígenos. E é justamente esse antígeno que às vezes que ajuda no diagnóstico precoce, principalmente dos cânceres de próstata, tá? Então, em relação à antigenicidade, tumores benignos não produzem antígeno e tumores malignos, embora sejam raras as ocasiões, mas eles fazem essa produção de antígeno, fazem essa produção dessa substância que gera uma resposta no sistema imunológico daquele organismo, tá? Em relação à metástase. Metástase é a capacidade do tumor de invadir tecidos distantes, né? Distantes. A metástase, ela é uma característica exclusiva do tumor maligno. Então, sempre quando a gente falar de metástase, que é essa invasão do tumor, né, essa capacidade desse tumor de invadir tecidos distantes, é uma característica só do tumor maligno. O tumor benigno não faz essa invasão de tecidos distantes, né? Então, quando fala-se de metástase, sempre lembre do tumor maligno, né? O crescimento, metástase constitui o crescimento neoplásico à distância, sem continuidade e sem dependência do foco primário. Então, tem um foco primário que é um tumor e acontece um foco secundário, origina-se outro tumor em outro local distante. E essa metástase, ela ocorre
exclusivamente por via sanguínea e via linfática. Ela acontece com mais frequência pela via linfática, mas ela acontece, né, por via sanguínea, pode acontecer por via sanguínea e via linfática. Então, metástase é uma propriedade apenas dos tumores malignos. Aí aqui é uma figura para ilustrar esse processo de metástase, né? Um tumor maligno. Eu tenho um tumor original aqui, que é um tumor primário, e ele consegue sofrer, aqui é por via sanguínea, né? Aqui é um vaso sanguíneo. Então, ele faz uma metástase, faz um tumor secundário em outro tecido distante. Então, aqui é um processo de metástase por via sanguínea, via hematogênica, tá? Esse esqueminha aqui mostra basicamente as diferenças das neoplasias, que foi o que a gente explicou agora há pouco. Então, critério, encapsulação, né, que é a presença de uma pseudocápsula fibrosa. No tumor maligno, ele faz a formação dessa pseudocápsula. O tumor maligno não faz, por conta de que o seu crescimento é invasivo, né, é descontrolado, então o organismo não consegue fazer a formação dessa cápsula. Em relação ao crescimento do tumor benigno, é um crescimento lento, expansivo, bem delimitado. O tumor maligno tem um crescimento rápido, infiltrativo e pouco delimitado, né? Em relação à morfologia das células, né? As células do tumor benigno, elas são semelhantes às suas células que deram origem, elas são células parecidas entre si. Os tumores malignos, as células são totalmente diferentes umas das outras, né? Sofrem aqueles processos de displasia, de uma replicação totalmente desordenada, uma replicação errada. Então, a característica dessas células do tumor maligno é que elas são atípicas, elas são diferentes entre si. Em relação à produção de antígeno, o tumor benigno não faz produção de antígeno, né, que é aquela substância que gera uma resposta imunológica. E o tumor maligno, embora raramente, mas ele faça essa produção, né, ele gera essa produção dessa substância que causa uma resposta no sistema imunológico. E a metástase, como a gente acabou de falar, é um mecanismo exclusivo das neoplasias malignas. Não ocorre metástase em tumor benigno. Então, sempre que acontecer metástase, sempre que acontecer uma invasão de outro tecido distante, a gente está falando de uma neoplasia maligna. Ficou claro, gente, aqui esses mecanismos, essa diferença dessa classificação? Que a gente vai entrar no processo já de oncogênese. Aqui a gente vai conhecer, vai entender os agentes, né, que vão ocasionar essas mutações nessa célula, que vão ocasionar esse processo de oncogênese. Quando eu falo de oncogênese, onco é câncer e gênese é a origem. Então, a gente vai entender a origem desse câncer, o que pode fazer com que essa célula sofra essa mutação genética e origine um tumor, né? Então, a oncogênese é um processo anormal de multiplicação celular que foge total ou parcialmente do controle do organismo. Pode acontecer a oncogênese por mutações espontâneas, então sem explicação, né? Do nada aquela célula tá ali e ela sofre uma mutação espontânea sem nenhuma ação de um agente carcinogênico, né? Ela pode sofrer uma mutação do nada. Mas também essa oncogênese pode se iniciar a partir da exposição a agentes carcinogênicos. O processo de oncogênese é multifatorial, então ele depende do sexo, como a gente viu, acontece mais em idosos, né? Depende da idade, né? Que acontece mais em idosos, depende do sexo, a incidência é maior em homens. Tem um fator de predisposição genética, mas ele não é determinante em si, ele é um fator de predisposição, né? Então, esse indivíduo pode desenvolver ou não um processo oncogênico por conta dessa predisposição genética. Essa oncogênese pode acontecer por conta da exposição aos agentes carcinogênicos ambientais, que são
químicos, físicos e biológicos que a gente vai ver aqui, tá? E o tempo desse processo, dessa formação do tumor, ele é indeterminado. Então, um tumor, ele pode levar muitos anos até aparecer esse tumor naquele organismo. E algumas pessoas podem desenvolver o tumor, né, de uma hora para outra, muito rapidamente. Então, o tempo de oncogênese é indeterminado. Não dá para saber se é muito lento, né, se vai levar anos ou se vai ser em poucos meses. Cada câncer, cada tumor tem suas características, tem suas peculiaridades. Aqui é um processo para vocês verem o esqueminha, para ver como acontece essa mutação genética. Aqui é um tecido normal, né? As células estão normais, uma célula sem mutação. Aí essa célula vai sofrer um processo de mitose. Ela quer se reproduzir, ela quer se replicar. Só que nesse processo de replicação, o que acontece? Acontece a interferência desses agentes carcinogênicos. Esses agentes carcinogênicos agem aqui nessa célula, bem nesse processo de replicação. Aí essa célula origina uma célula normal e origina uma célula mutada. Aí essa célula mutada vai originar outras células mutadas e essa célula normal vai originar outras células normais, né? Então essa célula que é mutada, ela já começa a se dividir de uma maneira desordenada, né? Porque a característica dela, ela é uma célula mutada, uma célula cancerígena. E o padrão de crescimento de uma célula cancerígena é esse crescimento descontrolado, infiltrativo, desordenado. Então essa célula segue esse padrão de crescimento desordenado e origina um tumor, né? Que invade outros tecidos. Então, basicamente, nesse esqueminha, é isso que acontece. A oncogênese acontece assim, uma célula normal sofre mutação, essa célula mutada sofre replicação e origina outras células mutadas que ocasionam o tumor no organismo daquele indivíduo. Aí tem alguns fatores, né? Aí a gente entra já na oncogênese química, na oncogênese física e na oncogênese biológica. Dentro da oncogênese física, o que pode causar, né, essa mutação? Dentro da oncogênese física, a influência, né, para acontecer essa mutação é através dessa energia radiante, energia solar ou energia ionizante, né? No caso dos cânceres de pele, são os raios UV, câncer de pulmão são aqueles mineiros que eles ficam nas minas e sofrem ação de como é que é, meu Deus? Inalação de coisas tóxicas, né? De metais pesados, então é uma característica do câncer de pulmão. As leucemias, que são aqueles pacientes, aquelas pessoas que sofreram uma influência dessa energia ionizante, pessoas que são sobreviventes de acidentes nucleares. Então, a oncogênese física, ela é causada por essas energias aqui. Isso aqui vai ocasionar aquela mutação na célula. Então, essas energias, elas são capazes de induzir mutação. Quando elas induzem essa mutação por efeito direto, elas, sem precisar de mais nada, causam uma lesão do DNA. A gente fala que essa oncogênese física foi de efeito direto, né? O paciente se expôs a essas energias e só isso bastou para que tivesse uma lesão no DNA da célula daquele indivíduo. Só que às vezes essas energias aqui, elas não agem por efeito direto, elas agem por efeito indireto. Então o paciente se expõe a esse tipo de energia e essa energia faz a produção de radicais livres. E só assim esses radicais livres vão ocasionar a lesão no DNA. Então a oncogênese física, gente, ela pode ser ocasionado por efeito direto e por efeito indireto. Quando eu falo de efeito direto, é quando essa energia sozinha causou uma lesão no DNA. Quando eu falo efeito indireto, eu quero dizer que essas energias
fizeram com que aquele organismo fizesse a produção de radicais livres. E esses radicais livres fizeram essa lesão no DNA. Entenderam? A oncogênese química. A oncogênese química tem uma característica diferente da física, porque ela precisa de um fator iniciação e um fator promoção. Esse fator iniciador, fator de iniciação, o que é? É aquela condição hereditária. Só que o que acontece? Fator iniciador ou carcinogênico que causa dano ou mutação, que é a condição genética. Essa célula iniciada permanecem latentes até que sobre elas atuem agentes promotores. Tá. Por exemplo, na minha família, a minha mãe tem câncer de mama. Então, a minha célula, ela já tem um fator iniciador, né? Que é a minha condição hereditária. Mas não é porque a minha mãe tem câncer de mama que necessariamente eu terei câncer de mama. Então, a minha célula iniciada, ela fica ali latente, ela fica em repouso, até que sobre essa célula atue alguns agentes promotores. Aí esses agentes promotores estão relacionados aos estilos de vida, né? Etilismo, tabagismo, exposição solar, infecção por HPV e outros agentes. Então, o meu fator iniciação é a minha condição hereditária e o meu fator iniciador, o meu fator promoção é eu me expor a esses estilos de vida, né? Isso que acontece na oncogênese química. Então, quando eu tenho uma célula iniciada por condição hereditária, por condição genética, e ela está iniciada e está latente, só que eu tenho um estilo de vida não muito legal, né, algum desses fatores aqui, eu estimulo que essa célula sofra esse processo de carcinogênese. Então, aquela célula que até então era só iniciada, ela sofre uma ação de promoção e ela origina um processo cancerígeno. Ela vai começar a sofrer essa mutação de fato no seu DNA e começar a iniciar um processo de câncer naquele organismo. E por último, a gente tem a oncogênese biológica, que está relacionada à infecção mesmo daquele paciente, daquele indivíduo por algum micro-organismo. Então, aquela célula está normal, só que aí esse paciente ele tem uma infecção por HPV, tem uma infecção pelo vírus da hepatite ou pela bactéria Helicobacter pylori, que está associada ao câncer de estômago. Então, aquela célula está ali normal, só que aquele indivíduo sofre essa infecção por algum desses agentes biológicos. Aí, por conta desses agentes biológicos, aquela célula inicia um processo carcinogênico, começa um processo de formação de tumor, replicação desordenada. Então, a oncogênese ela é originada, né, por esses três fatores, né? A oncogênese física, oncogênese química e oncogênese biológica. E também tem as mutações espontâneas, né? Fora esses fatores aqui, tem a oncogênese que acontece por nenhum motivo aparente. Aqui, só a título de curiosidade, a gente tem o informativo do INCA de 2015, né? Os cânceres que mais acometem as mulheres são o câncer de mama, seguido do câncer do colo de útero. Os cânceres que mais acometem o sexo masculino são os cânceres de próstata e o câncer de pele. No caso das crianças e dos adolescentes, o câncer ele tem um padrão um pouco diferente dos adultos, então ele tem um menor período de latência, então ele tem um crescimento mais rápido, ele é mais invasivo, mas por outro lado ele tem uma melhor resposta ao tratamento, né? Nas crianças e nos adolescentes acontecem mais as leucemias, linfóide e mieloide e os linfomas, tá bom, gente? Então é isso, nossa aula de hoje era